Hoje não tem sorriso não, gente. Hoje está acontecendo uma coisa terrível na Câmara dos Deputados. Um golpe dentro do golpe, arquitetado pelo Centrão, por Hugo Mota. Hugo Mota, que deu algumas demonstrações de aproximação com o governo Lula e ontem deu esse espetáculo ridículo, mostrando que, de fato, ele é um sucessor do Arthur Lira. A gente está enfrentando uma tentativa de anistiar essa corja vagabunda do Jair Messias Bolsonaro. E sendo um golpe dentro do golpe, gente, não tem sorrisinho aqui, não tem bom humor que a gente traga, porque é muito sério o que está acontecendo, gente. A gente viu ontem, a gente vai retransmitir novamente os discursos na Câmara dos Deputados. Para quem não sabe, ontem à noite, no final da entrevista com o professor João César de Castro Rocha, a gente acompanhou. Essa pataquada deve ser derrubada no Supremo Tribunal Federal. Reinaldo Azevedo já escreveu a respeito disso, já está rolando notícias desde do final da noite de ontem, que essa palhaçada, aquela sapatuscada, vai ser derrubada futuramente, que o Supremo considera isso uma provocação barata, mas a gente não pode deixar de menosprezar, gente, esse centrão criminoso, esse centrão que tem que ter as emendas deles imediatamente cortadas. Cortadas, tem que acabar com a palhaçada desses vagabundos. Tem que cortar as asinhas desse Congresso. Porque foi esse o golpe que aplicaram em Dilma Rousseff lá atrás. Essa cleptocracia desses vagabundos no Congresso Nacional. Essa palhaçada espizinhando de dinheiro público. Dinheiro dos meus impostos, dos impostos de cada um de vocês. Esses caras estão usando para aplicar golpe. Esses caras estão usando para absolver o Ramagem. Para absolver o Bolsonaro. É disso que está acontecendo no Congresso agora. E aí ficam canaizinhos enchendo a porra do saco. Em cima de um discurso absolutamente inócuo. De que a culpa é do Lula. O Lula não apoiou isso aí. O Lula estava com o Flávio Dino com a sede dos três poderes totalmente detonada. Aliado ao Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes tem que dar um jeito nisso. O Legislativo não está autorizado a executar orçamento. Ou a sociedade acaba com essa palhaçada, ou o país vai para casa do cacete. Se isso não mudar. Tem que cortar a cabecinha desses caras sim. O Gervásio falou aqui. Eu não estou sendo literal, evidentemente. Eu não estou sendo literal, embora a vontade seja essa. Embora a vontade seja essa. Cambada de vagabundos. De vagabundos. Não dá para levar isso como se fosse uma coisa tranquila. Não dá para levar isso como se fosse algo normal. É inacreditável o que aconteceu ontem. É inacreditável. E é inacreditável como tem gente. E aí eu volto para a live de ontem. Que é o seguinte. Como é que vocês me encaram como uma coisa normal? O PL do senador Alessandro Vieira. O PL do senador Alessandro Vieira é uma vergonha lavajatista. Lavajatista de ocasião agora virou defensor do Estado Democrático de Direito. Chega, gente. Chega. Não tem mais que ser tolerante com essa turma. Chega. Vocês querem um motivo para ir pra rua? O motivo é esse agora.
O PSOL tem que convocar protesto de rua agora. Agora. Por cadeia. Cadeia para Ramagem. Cadeia para Bolsonaro. A gente não pode deixar isso passar. A gente não pode deixar isso passar. Anistia é o cacete. Anistia é o cacete. E a questão não é o 8 de janeiro de 23. São os golpes que esses caras aplicam desde que Eduardo Cunha sentou naquela cadeira. Que, como Glauber Braga falou muito bem, cheira a enxofre. Cheira a enxofre. São criaturas infernais. Infernais. Infelizmente, manipuladas. Que manipulam a sociedade através do seu orçamento secreto. É perverso o que o Congresso está fazendo. É perverso. É um Congresso que coaduna com um golpe militar. É uma vergonha ao doutor Ulisses. É uma vergonha aos constituintes de 88. Canalhas! Canalhas! Infelizmente, eu tenho que desaguar minha raiva com vocês. Porque tem gente, inclusive, que se perde em discurso inócuo. Sim, eu sei que a Selic está quase a 15%. Eu sei que isso é responsabilidade do Galípolo e do Haddad. Mas o problema maior é esse. E o Haddad está certo quando ele diz que o arcabouço fiscal deveria ser aplicado a esse Congresso. Porque eles não obedecem ao arcabouço fiscal. Esse é o problema também. Esse é o problema também. Ou nós fazemos uma briga focada em cima do que realmente importa e parem de relativizar o que o Alexandre de Moraes faz no Supremo Tribunal Federal. Parem de relativizar, de comparar com o Moro. Não é o Sérgio Moro. Não é a Lava Jato. É um processo regular contra golpistas. E a gente tem que gritar mesmo. Tem que colocar pra fora. É golpe, gente. É um golpe que vai lesionar todos nós. Todos nós. O Congresso agora deve explicações. E a sociedade tem que cobrar. Os canais que vocês fazem parte, tem que cobrar. Vão, se vocês frequentam os outros canais, e falem, ó, o Pedro tá falando pra cobrar. Cobrem. 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 E a questão que o Lucas coloca aqui é muito importante. Se considerarmos os cargos eletivos de parte do funcionalismo, a parte de cima da pirâmide está maior que a base. Estado nenhum se sustenta assim. Exatamente. Exatamente. Isso afeta as votações. Por que o Lira é eleito? Por que o Eduardo Cunha é eleito? Porque eles querem consolidar um regime na base do dinheiro. Do dinheiro. E não há democracia que se sustente através de compra de votos. Isso é lógica da República Velha. Isso é lógica do... que resultou, sabe no quê? No Estado Novo do Vargas. Então, meus caros, o Bolsonaro é o chefe do golpe. O Bolsonaro precisa ser tirado de circulação. Acho bom o seu ministro Fux parar de palhaçada e seguir os votos da primeira turma. O Supremo também tem que ser cobrado. O Supremo também tem que ser cobrado. Tem gente que segue esses canalhas. Tem gente que segue esses cornos. E a gente precisa ir pra cima. É um golpe continuado. E é um golpe que não vai parar aí. Não vai parar aí. Que bom que Glauber Braga, Boulos, Paulo Pimenta, Fernanda Melchiona, Sâmia Bonfim, Érica Hilton estavam lá fazendo a sua teia de contenção. Mas é um absurdo isso. Absurdo isso. O Congresso aumenta o número de deputados. Ele está virando um órgão disfuncional dentro da República. Disfuncional. Não param as benesses para essa cambada. Chega, gente.
Chega, essas emendas precisam acabar. Essas emendas precisam acabar. E deixa eu falar uma coisa aqui. A Maria de Fátima falou aqui, Ostenberg. A esquerda é desunida e achou que com paz e amor resolveria um problema com os golpistas. Isso é guerra contra o fascismo, não se vence com flores, só com o braço forte da justiça. Vou falar uma coisa também, tá? Foi a esquerda radical que estava outro dia dando corda pro Arthur Lira, tá? Então, antes de falar a esquerda é paz e amor, quem estava contra os golpistas até pouco tempo atrás era o presidente Lula e o Supremo. O presidente Lula tem que intermediar com o Congresso porque ele é presidente do Brasil. Ele não é presidente da esquerda. Ele é presidente do Brasil. Então, vamos falar quem realmente estava contra o Centrão? Quem está contra o Centrão são dois nomes. Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Nem o Gilmar Mendes está tão contra, porque infelizmente o Gilmar Mendes toma decisões ruins em outros aspectos. São dois nomes do Supremo que realmente estão desse lado. Então, meus caros, isso é um escárnio. Isso é coisa para lotar a Paulista. Isso é coisa para lotar a Praça dos Três Poderes. Chega! Tem que ter uma reação. Tem que ter uma pressão. Tem que assustar esses caras. Tem que botar medo nesses caras. É o nosso dinheiro que está sendo roubado. É o nosso dinheiro que está sendo usado para anistiar a ramagem. Para anistiar Bolsonaro. Mané, anistia humanitária. Palhaçada. Palhaçada dessa cambada de golpista. Tem que ir preso. Vergonha, inclusive, o processo do Collor. Tinha que estar preso. Não tem antipunitivismo aqui, não. Antipunitivismo é para preto, pobre e favelado. Que morrem todos os dias. Todos os dias. É inacreditável isso. Essa classe política nojenta. Asquerosa. É inacreditável, gente. Não, Gervásio, peraí. Somos covardes, chega de Xandão pra tudo. Pera um pouquinho. Tem que ter Xandão, sim. 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 E deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Sabe por que tem muito Alexandre de Moraes? Porque a política fracassou. A política fracassou. Vocês querem não ter Alexandre de Moraes? Elejam pessoas de esquerda. Elejam pessoas de esquerda. Aumentem a bancada do PT. Parem com brigas idiotas. Parem com brigas idiotas. Querem que isso realmente mude? Então votem em pessoas que dá pra confiar, não no coronel do não sei das quantas. O Xandão tá trabalhando porque tudo o resto falhou. Todo o resto falhou. Votem em pessoas que vocês acreditam. Estudem. Estudem. Leiam ciência política, filosofia, sociologia. Parem de ser preguiçosos. Tem que ler, tem que entender. Tem que raciocinar. O problema da lista de mais vendidos não é o livro para colorir. É que o livro para colorir é o mais vendido porque as pessoas não estão lendo. As pessoas não estão lendo. O Collor tá preso numa mansão. Era pra estar na cadeia. Era pra estar na cadeia. Voltem a ler. Entendam o que está acontecendo. Não adianta ficar com discursinho. Não adianta ficar com discursinho. E é o seguinte, Gervásio, não é que eu estou esperando a justiça para acabar com o fascismo. Eu estou acabando com o fascismo. A questão é que o Xandão age porque todo o resto falhou. Porque todo o resto falhou. Hoje mais cedo, eu ia acordar mais cedo para trabalhar, mas acabou não dando muito certo. E eu estava acompanhando um amigo meu que fez uma pergunta, né? Ele falou, Pedro, você... Por que você coloca tanta cara na política, né? Por que você diz abertamente que você apoia o Lula, diz abertamente quais são as suas opiniões,
Eu falei, cara, eu falo isso porque eu sou jornalista, porque eu trabalho com notícia. Não, mas eu não tô falando de trabalho, eu tô falando de ideologia. Então, mas eu falo de política porque é o meu trabalho. Ah, mas eu me defino como socialista liberal. Ele trouxe umas definições toscas lá. Eu tava falando, cara, o que você precisa para política? Vocês precisam de leitura. Eu falo para ele, mas eu falo para vocês também. A gente precisa de leitura. Vocês precisam ler bons livros. Vocês precisam assistir bons filmes. Vocês precisam entender o que está acontecendo no cenário nacional. Vocês precisam se educar politicamente. E eu falo se educar politicamente sendo uma pessoa que eu não sou filiado em partido político nenhum. Eu não sou militante de nenhum movimento. Eu deveria ser sindicalizado, mas nem sindicalizado no Sindicato dos Jornalistas eu sou, isso é uma vergonha na minha carreira, na verdade. Mas vocês têm que ler, tem que se informar, tem que acompanhar. Não é vestir uma camisa. Ele falou, mas não teve nenhum político que você se apaixonou? Eu falei, não, cara. Eu tenho uma formação que, assim, eu era talvez um nem em 2006. Eu votei na Marina em 2010 pelas bandeiras ecológicas que eu defendo até hoje, mesmo respeitando uma empresa importantíssima que é a Petrobras. Mas eu acho que a gente não pode ficar eternamente nas energias de produtos advindos do petróleo. Eu acho que a gente tem que fazer uma transição energética rápido. Eu votei na Marina em 2010, depois na Dilma, e depois eu passei a votar no PT e na esquerda. Então, meus caros, a gente precisa de educação, a gente precisa de bibliotecas públicas, a gente precisa de assistir aulas, a acompanhar. E é isso que vai fazer vocês politizarem. É isso que vai fazer vocês ficarem revoltados como eu fui agora há pouco. Eu não estou revoltado por uma militância político-partidária. Eu não estou irritado porque eu puxo o saco do Lula. Eu não puxo o saco do Lula. Se o Lula estiver em um escândalo de corrupção, eu não vou passar pano, tá, gente? Eu não vou passar pano. Apoio o Lula, apoio as suas políticas públicas, acho que ele é o melhor presidente que nós tivemos na história, só que eu não sou puxa-saco de político nenhum, eu sou jornalista. Eu sou um analista dentro do setor da comunicação. Esse é o meu papel dentro da política. Então, meus caros, a gente tem que se organizar, a gente tem que se aprumar, a gente tem que estar setados em canais como esse. Estamos com 250 pessoas assistindo essa live agora. Então é importantíssimo que vocês mandem um superchat, que vocês tornem-se membros aqui do canal. Se vocês gostaram do que eu falei agora há pouco, se vocês gostaram, foi uma explosão de raiva, mas foi uma explosão de análise também. Uma explosão de colocações. Nadir Mello mandou, não adianta ter bibliotecas públicas, as pessoas não leem, ponto. Mas elas têm que ler, Nadir. Elas têm que ler. As pessoas têm que ser regular. Ah, mas tem que ler alta... Não, lê qualquer coisa. Vou falar num português claro. Leiam qualquer merda. Qualquer merda. Vai ler o Estadão, vai ler a Folha, vai ler o DCM, vai ler a Folha Democrata. Lê qualquer coisa. Instruam-se, construam um repertório. A partir do repertório, vocês vão ter revoltas legítimas. Vocês vão despertar paixões legítimas. Vocês vão ter subjetividades que são realmente relevantes. É isso que a gente faz aqui. Inclusive, a gente faz com participação do chat. O Lucas, por exemplo, que sempre comenta aqui, o Lucas já contribuiu muito com o canal. E ele é um personagem praticamente aqui da nossa live. Ele participa aqui com a gente. Então é importante isso. Já fui militante do PT, levei na tarraqueta e olhem que meu tempo, o custeio da militância saía dos nossos bolsos. Eu acho que continua saindo dos bolsos, né, Gervásio? Porque eu saiba. Mas, cara, eu acho que você não pode se desiludir, não. O PT não te satisfez? Sai do PT. Vai pro PSOL, vai pro PCdoB. Vai para outros, vai para o P, vai para o PCBR, ou para o PCBR lá do Jones Manuel, que seja. Tanto faz. Tanto faz. Mas leiam, instruam-se. Eduquem-se. Leiam besteiras, leiam coisas boas, mas leiam. Leiam. O melhor professor que eu tive na vida
chama-se Raul Fischel, foi meu professor de colegial na Federal de São Paulo, e ele deu aula de formação de repertório. Leiam, formem consciências, leiam clássicos, leiam livros contemporâneos, leiam, assistam filmes. Eu tô refazendo agora a questão de filmes que eu estava muito defasado. Tô vendo os filmes do Oscar. Assistam Conclave, assistam Ainda Estou Aqui, assistam até aquela merda do Anora, que eu achei uma porcaria aquele filme. Assistam, leiam, instruam-se. É muito importante isso. Sobre os bolsonaristas aqui que falaram no chat. Caro amigo, você fala em ler, para um bolsonarista isso é difícil, pois eles não leem, sim, olha a figura e deduz, tá certo e errado. Pode ser, meu caro, mas a gente como esquerda não tem desculpa de não ler, tá? A gente tem que ler. A gente que é de esquerda, a gente que é de centro-esquerda, a gente que é mais consciente politicamente. Leiam tudo o que vocês puderem. Devorem. Sejam canibais de cultura, onívoros, leiam de tudo, absorvam. É sendo uma esponja que eu consigo elaborar um discurso nas manhãs aqui com vocês. É sendo uma esponja de referências e não me fechando numa única tese. Maria Fernandes falou uma coisa importante. Lula tem que pagar o 13º do BPC para diminuir as emendas desses deputados golpistas safados. Eu também acho. Leiam, acompanhem. É muito importante isso. O Lucas está falando aqui, a Prefeitura de São Paulo, que é dessa jossa do Ricardo Nunes, tem uma plataforma digital de livros, a BiblioSP. Mais de 70 mil títulos entre livros e audiolivros de graça. Tem que ler, gente. Leiam. Formem-se. Leiam não só Marx, leiam Durkheim, leiam Foucault, leiam tudo. Absorvam teoria. A dedicação, todo final de semana tem sessão de cinema aqui em casa. É isso. Usem a cultura, é a nossa arma. A cultura, a formação são as nossas armas. E nós temos que usar a boa formação para contaminar o eleitor médio e tirar essa cambada, essa corja do Hugo Mota da Câmara dos Deputados. Democraticamente. Adianta sim, Rose. Leiam. Eu não estou falando das outras pessoas, eu estou falando de vocês que assistem. Nós não estamos lendo o suficiente. Ah, mas eu faço sessão de cinema, tudo. Assistam mais. Leiam mais. Formem-se mais. É nos tempos do fascismo, é nos tempos da ascensão da extrema-direita, é nos tempos do atraso que a leitura vai ser fundamental. Não menosprezem, muita gente torce o bico quando eu falo dele, mas o Felipe Neto, por exemplo, ele é muito importante. O Felipe Neto é uma pessoa relevantíssima quando ele faz Clube do Livro e fala de 1984. O Felipe Neto é relevantíssimo quando ele diz que nós temos que apoiar livros LGBTQIAPN+. É disso que eu estou dizendo para vocês. Nós precisamos de formação, nós precisamos de organização e nós precisamos de fúria, sim, e de afetos. A política também é uma questão de fúria e de afetos. A política é uma questão de construção. A política não é só saber o que é certo e errado. É como nós colocamos isso para vocês. Quando eu opto por abrir uma live furioso, por abrir uma live sem sorrisos, vocês me conhecem, eu sou uma pessoa sorridente, eu sou uma pessoa que acompanha as coisas na melhor face delas, mas o que aconteceu ontem foi um golpe. O que aconteceu ontem foi uma palhaçada. O que aconteceu ontem foi uma coisa terrível. Foi um filme de horror, foi um horror show. Foi uma desgraça. E quando acontecem desgraças, nós temos que relatar como elas são, desgraças. Nós temos que ter formação de leitura. Nós temos que ter formação de leitura de jornais. É o que eu faço com vocês aqui todas as manhãs. Nós lemos jornais, nós raciocinamos juntos e nós saímos desse editorial com esperança.
com esperanças. O Marcos Rodas falou aqui, os políticos perderam mais do que a vergonha, eles perderam o medo da opinião pública, eles têm que voltar a ter medo, eles têm que ter pavor da gente. Sabe 2013, que os petistas não gostam? Tem uma coisa que aconteceu em 2013 que foi muito importante. Tinha uma sensação de que alguma coisa ia acontecer na rua. A gente tem que voltar a ter essa sensação. A gente tem que voltar a ter um senso de que a gente pode fazer alguma coisa para mudar as coisas. E nós temos que rechaçar qualquer infiltração da extrema-direita. Nós temos que ter um movimento coeso, um movimento preciso, um movimento que vai na jugular ali das coisas que realmente mudam. Tem uma máscara aqui atrás que virou um clichê, tá na minha estante, é do V de Vingança. É um dos quadrinhos que o Alan Moore mais se arrepende de como ele foi apropriado e despolitizado, né? Ele virou símbolo dos protestos ali de Wall Street, depois ele foi usado até no Brexit, né? Mas a gente tem que voltar a ocupar a ágora, a gente tem que voltar a ocupar o espaço público, a gente tem que voltar a produzir, a gente tem que voltar a intervir. Isso é o significado da política popular. Isso é o significado da política que realmente muda as coisas. Isso é o significado da gente começar a tacar medo nessas pessoas. Os deputados de esquerda são poucos que defendem a democracia, se calam. Então a gente precisa de mais deputados de esquerda, gente. A gente tem que mudar a correlação de forças do Congresso. E, infelizmente, isso não é responsabilidade do Lula, isso não é responsabilidade do Xandão, isso é responsabilidade minha e sua. A gente tem que ouvir mais candidatos de esquerda. Eu quero me comprometer, eu quero trazer mais gente de esquerda para cá. A gente trouxe muitos comunicadores bons, mas é importantíssimo isso. Deixa eu trazer um chat aqui importante. Lília Macedo. Gosto muito do Felipe Neto, mas ele errou ao criticar abertamente o cara do Plantão Brasil. Também acho ele exagerado, mas o que ele ganhou batendo nele. Temos que nos unir mais e parar com essas briguinhas bobas. Eu concordo, Lília. Eu concordo. Eu não gosto do Thiago dos Reis, tá? Falei dele pra Sara. A Sara Góes é amiga dele. Não gosto do Thiago dos Reis. Mas não vou mais perder tempo falando dele, não. Mal dele, não. Porque, bem ou mal, o Plantão Brasil é um canal grande aqui no YouTube. E é um canal que deve ser respeitado pelo tamanho que ele tem. Eu não concordo com os métodos dele. Eu acho que a gente não tem que fazer clickbait. A gente não tem que mentir para as pessoas que estão acompanhando. Mas a gente tem que parar com briga idiota. Eu acho que a gente tem que parar de brigar, por exemplo. E aqui, não sei se a Xanda vai gostar do que eu vou falar. A gente tem que parar de brigar com o Jones Manuel. O Jones Manuel tem um canal dele, tem o público dele, tá joia. Acho idiota várias coisas que estão rolando lá, acho. Mas não tem problema nenhum. Eu acho que cada um tá na sua luta, cada um tá na sua questão. Leiam, assistam vários canais, não assistam só a gente. Não assistam só a gente. Mas vocês sabem que aqui vocês serão ouvidos. Aqui vocês vão ter o espaço para efetivamente interagir. Eu tenho uma tradição no YouTube de sempre colocar o chat junto nessa conversa. Então é exatamente isso. A gente precisa achar quais são os inimigos. São Bolsonaro, os inimigos são Ramagem e essa vagabundagem desse centrão que precisa acabar. A gente precisa quebrar a coluna vertebral do centrão, que é o dinheiro. Tem que tirar o dinheiro desses caras. E é importante isso que a Daisy falou. Minha mãe era uma leitora inveterada. Tinha o 4º ano primário, mas grande conhecimento. Amava cinema, música, carnaval, falava de tudo e era uma inspiração. Escutem tudo. Escutem tudo que é relevante. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.